Será que ainda vale a pena comprar altcoins para o seu portfólio de criptomoedas? Bitcoin, indiscutivelmente, é um ativo que você deveria ter, deveria carregar por longo prazo. Não vou nem passar nesse mérito aqui, que você chegou nesse vídeo, tenho certeza que disso você já é convencido. Mais uma dúvida que tem rondado a cabeça aí dos investidores de cripto e eu vou responder nesse vídeo é se as altcoins, as moedas alternativas ao Bitcoin, ainda têm espaço no seu portfólio. Porque quando a gente olhava para o mercado lá no passado, se você é um pouquinho mais das antigas como eu, você vê, por exemplo, 2021, 2020 inclusive, a gente teve uma grande alt-season. A gente teve um momento em que a maioria dos tokens, qualquer coisa que era criada no mercado, subia. E subia junto com o Bitcoin. Se criou aquela ideia de que as altcoins são um beta, ou seja, são como se fosse um Bitcoin alavancado. Se o Bitcoin sobe um pouco, elas sobem muito mais. E também, quando o Bitcoin caía, elas caíam mais também. Mas essa dinâmica acabou mudando um pouco nesses últimos anos e a gente tem visto muitas altcoins não voltarem mais a ser o que elas eram antes. Muitas altcoins que foram para as mínimas, mas não voltaram mais para as máximas. E essa é a pergunta que não quer calar, se ainda vale a pena ter altcoins e se sim, quais dessas altcoins? Ou será que no meio disso tudo, com as altcoins nas mínimas, a gente está na beira de uma alt-season? Eu vou tentar responder tudo da forma mais clara possível para você e vou te trazer 3 altcoins no final desse vídeo que eu acho que vale a pena você pelo menos estar de olho e quem sabe colocar no seu portfólio. São aquelas que eu entendo que hoje juntam os melhores fundamentos e as melhores perspectivas para o futuro. Vamos lá? Se você não me conhecia ainda, muito prazer, eu sou Vinícius Bazan, eu sou CEO e fundador da Underblock, uma empresa 100% focada no mercado de cripto. Eu estou nesse mercado há quase 11 anos e já vi de tudo acontecer. Só não vi ainda você se inscrever no nosso canal e deixar o like nesse vídeo. Então já para a gente começar aqui, aperta o joinha, inscreve no canal para você receber os próximos vídeos e vamos comigo, que eu quero te mostrar alguns gráficos aqui que amparam toda essa história. Então vamos lá, já vou compartilhar a tela com você. Vamos começar olhando para um negócio que eu acho que é muito importante, que é quando a gente fala do Bitcoin versus as altcoins, a gente tem que olhar para a dominância, ou seja, quanto que o Bitcoin representa no mercado. E se a gente for dando um zoom out, a gente vai ver que lá atrás, quando tudo era mato, só tinha Bitcoin, então era quase 100% do mercado. Isso foi caindo ao longo do tempo conforme outros ativos foram surgindo e a gente teve altos e baixos conforme bulls e bear markets foram acontecendo. Esse período aqui, ó, que a gente consegue ver, é lá de 2021, conforme as altcoins tiveram uma alta absurda, né? Foi muito daqueles ativos que multiplicaram por 5, 10, 50, às vezes até 500 vezes ou mais. E aí a gente entrou nesse período que foi até mais ou menos ali o final do bear market de 2022, onde você teve a dominância do Bitcoin ainda baixa, por conta também das correções do bear market. Mas desde então, desde 23 aqui, a gente tem essa dominância subindo. E embora ela esteja mais estabilizada nesse momento, ela ainda está alta. 60% é uma dominância bastante alta, o que mostra para mim que ainda as altcoins elas não apareceram, não deram as caras aqui no mercado. Algumas têm subido e algumas valem a pena a sua atenção, inclusive vou te falar 3 delas, mas se você for olhar como um conjunto, né, e hoje são milhares, se não milhões de altcoins, elas estão um pouco mais tímidas. E isso me leva para esse outro gráfico, vou até dar um zoom aqui para você ver, que esse gráfico ele mostra o percentual das altcoins que estão na Binance, que estão acima ou abaixo da sua média móvel de 200 dias. Olha só como é que eu vinha te falando. Se a gente olhar para os últimos meses, isso aqui é de 2024 para frente, a gente teve alguns períodos que foram tipo mini alt-seasons, onde a gente teve as altcoins subindo muito mais do que o Bitcoin, inclusive subindo acima das suas médias móveis, mas nesses últimos meses, desde outubro do ano passado, a gente tem quase nada das altcoins acima das suas médias. Elas, na verdade, estão abaixo das suas médias e quer dizer que os preços estão muito prejudicados. As altcoins estão ainda nas mínimas. A mesma coisa a gente vê por esse outro gráfico aqui do CryptoQuant, que mostra o percentual de altcoins perto do seu all-time low, da sua mínima histórica. Hoje é quase 40%, o que é também o maior valor registrado nos últimos anos. Então quase metade das altcoins estão muito próximas da mínima histórica e não da máxima. Então isso gera essa pergunta de, cara, será que está muito barato e vale a pena comprar esses ativos? Ou será que esses ativos não têm volta? Porque quando a gente pega, por exemplo, vou pegar aqui o gráfico do Others, tá? Que é basicamente quando a gente soma todas as altcoins no mercado e considera o valor de mercado, o market cap delas. Como a gente vê aqui no gráfico, eu tô aqui no gráfico semanal até para dar um prazo um pouco maior pra gente. Olha o tanto que essas altcoins subiram 2020 para 2021. Se a gente pegar aqui a régua,
Isso aqui, ó, até o pico de 2021 foram 4.480% que subiu a média aqui das altcoins, né, o Others. E aí a gente teve uma correção, a gente até voltou a subir, mas a gente tem desde setembro do ano passado uma dificuldade desses ativos se valorizarem. A gente até consegue ver, se a gente for aqui para um gráfico um pouquinho mais curto prazo, que a gente começa a tentar romper essa tendência de baixa que vem desde aqui, ó, outubro, mas ainda não é um movimento com grande convicção. Talvez seja o início de uma possível reversão. Agora, se a gente for para a dominância das altcoins, né, então antes eu estava olhando para o market cap e agora eu vou olhar para a dominância, você vê que aí elas estão um pouco mais longe de uma reversão. Ainda está num cenário em que a gente precisaria ter uma confirmação mais clara, né, desse valor subindo aqui, provavelmente passando dessa marca aqui de 8,5%, 9%, para daí a gente ter uma reversão de movimento das altcoins, lembrando que aqui é a dominância, então é em relação ao restante do mercado, inclusive ao Bitcoin. O mundo realmente mudou para cripto, né? Se a gente tinha um mercado lá atrás, onde era muito fácil, você compra qualquer coisa que sobe, compra Bitcoin que sobe, e aí tudo anda junto, as coisas foram mudando, principalmente com a chegada dos ETFs, dos institucionais, e a dinâmica é outra. Então sim, tem altcoins muito boas ainda no mercado, mas não é mais aquela coisa de comprar qualquer ativo. Inclusive tem muita gente que chega para mim com carteiras com 30, 40 altcoins, e muitas delas que nem fazem mais sentido, de narrativas que já morreram, que não vão mais voltar. Então a gente tem sempre que pensar na nossa carteira, olhando para frente. É a melhor composição de carteira que eu tenho? Se a gente estivesse apegando no passado e não vendendo um ativo só porque a gente acha que ele vai um dia, ou a gente na verdade nem acha, espera que um dia ele vá voltar à sua máxima, talvez a gente esteja criando uma cilada para nós mesmos, de ficar segurando um negócio que já não tem mais potencial. Então a gente tem que olhar para frente. E antes de eu te passar as 3 altcoins que hoje eu vejo um potencial mais interessante, mais alinhadas com o momento atual, eu quero te mostrar uma outra forma de você pensar na sua carteira, que é o seguinte. Isso aqui eu vou te dar agora um spoiler, tá? Porque isso aqui ainda não foi publicado de forma aberta, mas você que acompanha o canal tá pronto para ver isso daqui, porque é algo que eu vou abrir muito em breve. Eu vou deixar já um convite para você, vai ter um link aqui na descrição para você poder se inscrever para acessar essa plataforma. Essa plataforma aqui é algo que eu venho desenvolvendo com o meu time e com um parceiro nosso há meses, há muito tempo, que basicamente é uma plataforma de automações de investimento, robôs de investimento que usam inteligência artificial para analisar o mercado e tomar as decisões. E por que eu estou te trazendo isso daqui? Eu já vou te explicar esse gráfico aqui na tela. Porque hoje no mercado não basta mais, como eu te falei, se comprar qualquer coisa e só comprar esperando que tudo vai subir. Você precisa olhar para os fundamentos de um lado e também você tem que olhar para o fluxo de capital que está movimentando aquele ativo. Se tem apetite do mercado, se tem gente comprando, se tem momentum acontecendo que pode jogar aquele ativo para cima. E nessa parte aqui é exatamente esse segundo lado, de olhar para os dados do mercado e olhar para uma massa de dados que seria impossível você, a olho nu ali, sozinho fazer análise, e aqui a gente joga para as nossas máquinas, para os nossos robôs que operam 24/7, com algoritmos quantitativos, que são algoritmos de inteligência artificial, para tomar as decisões. Então a gente tem várias estratégias aqui, e essa é uma delas, que a gente chamou aqui de Top 10 Cripto mais Chaute. A gente vai dar até um nome melhor, por enquanto eu te mostrando a versão beta. Então aqui você tem uma estratégia que automaticamente fica analisando as top 10 criptomoedas do mercado, as top 10 altcoins, mais o ouro tokenizado, que é o Chaute, e vai fazendo as alocações e mudanças de alocação ao longo do tempo de acordo com o que está mais favorável. E aí olha só o gráfico aqui embaixo, desde o início do nosso período de teste, que começa lá na virada de 2023 para 2024. Essa linha laranja é a performance dessa estratégia e a linha pontilhada aqui em cinza é a performance do Bitcoin. Se a gente olhar hoje, essa estratégia tem um rendimento nesse período de 253%, enquanto o Bitcoin rendeu 80%. Então, mais de 3 vezes o rendimento do Bitcoin, porque tem uma característica de olhar para outros ativos e também de uma forma mais inteligente, analisando o mercado. Tanto que em períodos em que o Bitcoin caiu, por exemplo, a estratégia continuou se mantendo lucrativa. Ou essa outra, por exemplo, que ela mistura o Bitcoin com as bolsas americanas, que é o Nasdaq, o S&P 500 e o ouro. Também aqui a linha roxa você pode ver a performance dessa estratégia versus a linha pontilhada, que é o Bitcoin. Ou até mesmo uma estratégia de long and short, que vai ficar vendida no Bitcoin num momento desfavorável de mercado. Então eu tô te mostrando tudo isso para que você entenda que hoje não é só mais uma questão de sair comprando qualquer coisa e fazer isso de forma inteligente. E se você gosta dessa ideia do copy trade, né, de poder seguir uma estratégia de forma automatizada, aqui você vai, basicamente nessa plataforma, você vai entrar, dar um clique para dar a entrada na estratégia
e ela roda automaticamente para você. Você não tem que ficar fazendo as compras e vendas. O algoritmo decide quando comprar e vender e faz essa automação para você e já manda as ordens direto para sua corretora. Se isso te interessar, essa plataforma vai ser aberta muito em breve e eu vou deixar o link aqui embaixo. Você se cadastra aqui, que a gente vai ter uma liberação limitada de logins e eu quero que você seja o primeiro a saber. E aqui eu vou explicar tudo para quem estiver no grupo aqui do link aqui embaixo, tá bom? Mas vamos seguir, que aí eu quero te mostrar os 3 ativos que eu acho que fazem sentido numa carteira pensando em fundamentos. Bom, o primeiro é Pendle, que é um ativo que eu sempre falei bastante aqui no canal e é um ativo que eu sigo gostando muito. Se a gente olhar, né, para o preço, e aqui eu vou te mostrar o preço no momento em que eu tô gravando esse vídeo, ele pode ser até diferente quando você for assistir mais para frente, mas se a gente olhar para Pendle, é um ativo que tem voltado a subir das suas mínimas. Vou dar um zoom out aqui, a gente vai pegar, ó, por exemplo, Pendle subiu aqui cerca de 90% das suas mínimas, mas ainda está barato frente ao que ele já valeu. Então, o Pendle está dentro daquela estatística de ativos que estão mais próximos das suas mínimas, mas aqui existe um potencial muito grande. Por quê? Pendle está dentro de um mercado de tokenização de juros. Um dos grandes trunfos que a Pendle teve recentemente foi fazer essa integração com a Saturn para trazer para a plataforma ativos que se beneficiam das ações STRC lá do Michael Saylor. O Saylor, ele criou um veículo de captação de dinheiro, onde ele oferece uma ação que é tipo uma debenture com um pagamento de dividendos mensais de 11,5% ao ano. O mercado vai à loucura comprando esse negócio e a Pendle aproveita para encapsular esse ativo aqui dentro da plataforma e os traders poderem apostar no yield, apostar nos juros desse tipo de ativo. Isso tem trazido muito volume de negociação aqui para a plataforma, muita atratividade para o token Pendle também, e é um dos motivos pelo qual o Pendle tem subido. Pendle eu gosto sempre de pensar como um grande camaleão que se adequa a novas narrativas, e é justamente isso que a gente está vendo. Uma plataforma que passou pela narrativa de pontos, do restaking. O segundo ativo que eu não poderia deixar de falar, obviamente, é Hyperliquid, token Hype, porque é um ativo também que é um dos poucos que tem crescido no mercado lateral ou mesmo em queda. Se a gente olhar aqui na DeFi Lama, a gente vai ver que houve um crescimento muito relevante do TVL na plataforma. Embora ele tenha tido uma queda do ano passado para cá, ele começa a se recuperar, mas o mais importante, o mais interessante são esses 2 números que aparecem aqui, ó. Fees, né, que são as taxas geradas, e Revenue, que é a receita. Por quê? São 620 milhões praticamente de receita anualizada gerada nessa plataforma. Poucas empresas conseguem gerar tudo isso de receita. E qual que é o principal? Hyperliquid tem um formato de funcionamento onde parte das taxas pagas pelos traders na plataforma são usadas para recompra do ativo. Isso faz com que ele tenda a se valorizar ao longo do tempo. Então, quando a gente olha o próprio preço aqui da Hyperliquid, colocando no gráfico diário, é um ativo que tem se beneficiado, ó, por exemplo, desde o início do ano tem subido bem, lá dos $21 até os 52, então 2,5 vezes de retorno. E aí tem inclusive um ponto aqui que o Gabriel do meu time separou, que é muito interessante, né, que a Hyperliquid agora entra também, assim como o Pendle camaleônica, né, em novas narrativas, entra na narrativa de Prediction Markets, lá que hoje a gente já conhece com a Polymarket e com a Cauchy. A Hyperliquid busca entrar nesse segmento com a HIP-4, que é uma proposta de melhoria do protocolo para ter esse tipo de inclusão de mercado. E aí a gente tem uma comparação aqui muito interessante, né? A Hyperliquid, ela seria uma concorrente da Polymarket e da Cauchy, já tendo um token, sem taxas, sendo de DeFi com uma regulação muito menor do que nessas outras plataformas, podendo pegar aqui um público mais amplo, né, o público de cripto e o público asiático, e trazendo o valor dessa plataforma como provavelmente valorização do token Hype. Então é mais um passo que a Hyperliquid deve dar nesse mercado, ganhando mais tração. E o último e terceiro ativo é Ondo. É um ativo que ele tem um pouquinho mais de dificuldades de valorização em alguns momentos, mas é um ativo que está muito conectado com a narrativa muito forte desse ano, que é o Clarity Act. Ondo é um dos principais ativos de RWA, de tokenização de ativos. Então você tem, por exemplo, muitas gestoras tradicionais trazendo seus ativos on-chain para blockchain e mesmo a Ondo trabalhando numa plataforma de tokenização de ações, trazendo muito TVL desses mercados tradicionais, muito valor desses mercados tradicionais para a plataforma deles. E Ondo tem um driver muito mais forte com o Clarity Act, que é basicamente aquela regulação nos Estados Unidos que cria de uma forma federal
uma visão mais clara e mais regulamentada dos ativos digitais. E a Ondo é uma plataforma que ela vem buscando ser bastante compliant, ou seja, ser uma plataforma que está conectada às diretrizes da legislação. Então agora com o Clarity Act tendo sido aprovado no Comitê Bancário do Senado e provavelmente sendo aprovado no Senado para daí ser a sanção presidencial, ele deve dar uma nova abertura para o mercado tradicional entrar no mercado de cripto e beneficia muito ativos de RWA, Ondo sendo o líder, o top of mind desse mercado. Então é claro que aqui existem outros ativos que a gente poderia se aprofundar, mas eu quis separar três que eu entendo que têm narrativas mais fortes, todas elas amparadas por acontecimentos relevantes e por fundamentos de dados, de uso, de geração de receita dessas plataformas. É esse tipo de ativo que eu gosto de ter na minha carteira pensando a longo prazo, porque é esse tipo de ativo que eu olho para o futuro e falo, isso aqui provavelmente vai continuar existindo, vai continuar sendo relevante e muito possivelmente continuar sendo líder do seu segmento. Mas mais uma vez, se você não quer ficar só olhando para as moedas que você vai comprar e ficar comprando, vendendo, mudando de alocação, você quer algo mais automatizado, reforço o convite para você no dia 15 de junho, ó, o link está aqui na descrição, eu vou abrir os primeiros logins da nossa plataforma de automação de trade, onde você vai dar um clique para entrar e o resto tudo é feito 24/7 para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha de sempre, que é muito bem-vindo para eu saber que o conteúdo foi útil. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque eles também podem gostar dessas altcoins e se inscreva no nosso canal, que a gente volta na semana que vem com mais vídeo, com lives às terças-feiras e aí você vai ser avisado em primeira mão. Valeu, um abraço!